Capítulo 5. A corrupção política e o nome da maçonaria. A relação entre corrupção política e o uso indevido do nome da maçonaria é uma das questões mais delicadas e preocupantes enfrentadas pela ordem nos dias de hoje. A corrupção, quando enraizada em figuras públicas que se associam à maçonaria, não apenas compromete a integridade desses indivíduos, mas também contamina a percepção que a sociedade tem da própria instituição. O que deveria ser um espaço dedicado à construção moral e ao fortalecimento de valores éticos muitas vezes acaba sendo envolvido em escândalos que nada têm a ver com seus propósitos originais. A corrupção sistêmica, em muitos casos, utiliza a maçonaria como um escudo. Políticos que ingressam na ordem sem qualquer compromisso com seus princípios aproveitam-se da aura de respeito e sigilo que cerca a maçonaria para legitimar suas ações e criar alianças questionáveis. Esses indivíduos buscam reforçar suas redes de influência e, em alguns casos, até mesmo desviar atenções de suas práticas corruptas ao ostentarem seu vínculo com a ordem. Para o público externo, a associação de maçons com escândalos políticos gera a falsa impressão de que a maçonaria, enquanto instituição, compactua ou é conivente com essas práticas. Essa percepção é profundamente injusta, mas inevitável diante da frequência com que esses casos ocorrem. Os danos à imagem pública da maçonaria são significativos. O que antes era visto como uma organização comprometida com valores elevados, como justiça e moralidade, começa a ser encarado com desconfiança. A sociedade, em muitos casos, passa a associar a maçonaria a práticas de corrupção, tráfico de influência e até mesmo a conluios de poder. Isso enfraquece a ordem não apenas externamente, mas também internamente, pois muitos membros começam a questionar se a instituição está realmente conseguindo proteger seus valores ou se está sendo utilizada por interesses alheios. Ao longo dos anos, diversos escândalos políticos envolveram figuras que se declaravam maçons. Em alguns casos, essas pessoas usaram seu vínculo com a ordem para firmar acordos ilícitos, obter favores ou encobrir suas ações. Esses episódios deixam marcas profundas tanto na sociedade quanto dentro da própria maçonaria, gerando divisões internas e afastando potenciais membros que poderiam contribuir para a revitalização da ordem. O impacto desses casos é duradouro e requer esforços significativos para ser superado. Este capítulo lança luz sobre um problema que precisa ser enfrentado com urgência. A maçonaria, enquanto organização, não é responsável pelas ações de indivíduos que desviam de seus valores, mas tem a responsabilidade de proteger sua integridade e seus ensinamentos. Enfrentar a associação entre corrupção política e o nome da maçonaria é essencial para restaurar a confiança da sociedade e garantir que a ordem continue a cumprir seu papel como uma força transformadora e moral. A luta contra a corrupção deve começar dentro da própria maçonaria, reafirmando seus princípios e excluindo aqueles que não estão dispostos a vivê-los plenamente. Capítulo 6. Propostas para resgatar os valores maçônicos. Resgatar os valores maçônicos é uma tarefa que exige comprometimento, reflexão e ação por parte de todos os membros da ordem. Para proteger o legado e a integridade da maçonaria, é essencial enfrentar os desafios atuais de forma direta, começando pela maneira como novos membros são selecionados. A entrada de políticos movidos por interesses pessoais tem mostrado o quanto é fundamental fortalecer os critérios de admissão. Não basta avaliar superficialmente um candidato, é necessário aprofundar-se em suas motivações, sua trajetória e seu verdadeiro entendimento sobre o que significa ser maçom. A maçonaria deve priorizar aqueles que estão genuinamente dispostos a aprender, crescer e contribuir para o bem maior, afastando aqueles que veem na ordem apenas uma oportunidade de ascensão social ou política. Além de selecionar cuidadosamente quem entra, é imprescindível investir na educação maçônica. A formação não pode ser encarada como um simples ritual de iniciação ou uma série de encontros formais. Ela precisa ser contínua, abrangente e focada nos valores que sustentam a ordem. O aprendizado deve incluir reflexões sobre ética, moralidade e o papel do maçom na sociedade, de forma a criar uma base sólida para que os membros compreendam sua responsabilidade tanto dentro quanto fora da maçonaria. Essa educação é o que diferencia um verdadeiro maçom de alguém que apenas utiliza o título sem se comprometer com seus significados mais profundos. É na formação que os valores de liberdade, igualdade e fraternidade ganham vida e se tornam guias para a atuação no mundo.
A transparência e a governança dentro da maçonaria também precisam ser fortalecidas para garantir que a ordem permaneça fiel aos seus propósitos. Embora o sigilo seja uma parte importante da tradição maçônica, ele não pode ser usado como pretexto para encobrir práticas que desviam dos ideais da organização. Implementar mecanismos de supervisão interna, promover discussões abertas e criar estruturas que permitam maior participação dos membros são passos fundamentais para evitar abusos de poder e garantir que a liderança esteja alinhada com os princípios da ordem. Transparência não significa abrir os segredos da maçonaria ao público, mas sim assegurar que, internamente, tudo seja conduzido de forma ética e justa. Este capítulo apresenta mais do que propostas, ele traz um chamado à ação. A maçonaria tem a oportunidade de reforçar sua posição como uma força positiva na sociedade, mas isso exige um compromisso coletivo. Selecionar com cuidado, educar com propósito e governar com transparência são pilares que podem garantir a preservação dos valores maçônicos e preparar a ordem para os desafios do futuro. Ao fazer isso, a maçonaria não apenas resgata sua essência, mas também reafirma seu papel como guardiã da ética e da moralidade em um mundo que tanto precisa de exemplos positivos. Capítulo 7. O futuro da maçonaria e da política. O futuro da maçonaria e da política está diretamente ligado à capacidade da ordem de resgatar e reafirmar seus valores fundamentais. Em um cenário onde a ética e a integridade parecem estar cada vez mais escassas, os verdadeiros maçons têm um papel essencial a desempenhar. A história oferece exemplos inspiradores de líderes que, guiados pelos princípios maçônicos, atuaram com justiça, sabedoria e compaixão. Esses homens não apenas honraram a maçonaria, mas também demonstraram que é possível aliar poder à moralidade, colocando o bem comum acima dos interesses pessoais. São exemplos como esses que devem ser o norte para os maçons que desejam atuar na política de forma responsável e transformadora. Reconstruir a maçonaria como uma força moral na sociedade não é uma tarefa simples, mas é absolutamente necessária. Para isso, é fundamental recuperar a essência da ordem, que sempre foi um espaço de aprendizado, reflexão e ação ética. Esse processo de reconstrução passa por fortalecer a formação dos membros, incentivando debates sobre ética e responsabilidade social, além de promover ações concretas que demonstrem o impacto positivo da maçonaria na sociedade. Também é crucial que a ordem se posicione de forma clara contra práticas que desviem de seus valores, mostrando à sociedade que ela está comprometida com a verdade e a justiça. Este capítulo é um chamado à ação, uma mensagem para todos os maçons e líderes que ainda acreditam no poder transformador da ordem. É hora de olhar para dentro e retomar os valores que fizeram da maçonaria uma referência em moralidade e ética ao longo dos séculos. Isso significa adotar posturas firmes, renovar compromissos e trabalhar incansavelmente para que a ordem volte a ser um farol de virtudes em um mundo tão carente de liderança moral. A maçonaria tem o potencial de moldar líderes que não apenas falam sobre mudanças, mas que também as tornam realidade, guiados por princípios que transcendem interesses individuais. O futuro está nas mãos daqueles que compreendem o verdadeiro significado de ser maçom. A ordem pode continuar sendo um espaço de crescimento e transformação, tanto para seus membros quanto para a sociedade como um todo. Mas isso só será possível se cada maçom, em sua jornada, decidir se comprometer com os valores que fizeram da maçonaria uma instituição respeitada e admirada. Este é o momento de agir, de construir pontes entre os ideais do passado e as necessidades do presente, garantindo que a maçonaria permaneça como um pilar de ética, moralidade e esperança para as próximas gerações. Capítulo 8. Conclusão e reflexões finais. Ao chegarmos ao final deste documentário, é momento de refletir sobre tudo o que foi abordado. Exploramos como a entrada de políticos motivados por interesses pessoais na maçonaria tem desviado a ordem de seus valores fundamentais, transformando uma instituição que deveria ser um exemplo de ética e moralidade em um terreno fértil para oportunismos e ambições desmedidas. Analisamos o impacto dessa prática, desde a corrupção interna e as divisões causadas dentro da maçonaria até a deterioração de sua imagem pública e o enfraquecimento de sua influência como força moral na sociedade. Cada capítulo trouxe à tona não apenas os desafios enfrentados pela ordem, mas também as oportunidades de transformação.
É importante lembrar que a maçonaria, ao longo de sua história, desempenhou um papel vital na formação de grandes líderes. Ela foi, e ainda pode ser, um espaço de crescimento, aprendizado e contribuição para o bem comum. No entanto, para que isso continue sendo uma realidade, é necessário enfrentar o problema com coragem e determinação. Permitir que interesses pessoais e políticos sobreponham os ideais da ordem não apenas compromete seu legado, mas também põe em risco seu futuro. A maçonaria deve ser um refúgio para os que buscam conhecimento e crescimento espiritual, não um atalho para os que buscam poder e influência. Esta é, portanto, uma mensagem de alerta. Se a maçonaria não agir agora para proteger sua essência, corre o risco de perder aquilo que a torna única: seus princípios de liberdade, igualdade, fraternidade, justiça e moralidade. Os riscos de continuar permitindo que políticos sem comprometimento verdadeiro ingressem na ordem são grandes demais para serem ignorados. Não se trata apenas de proteger a instituição, mas de preservar sua relevância como uma força transformadora em um mundo que tanto precisa de exemplos éticos e de líderes inspiradores. Por fim, este documentário é também um apelo à unidade. A maçonaria é mais do que uma instituição, ela é uma ideia, um ideal que transcende os séculos e os indivíduos. É hora de seus membros se unirem em torno dos valores que os definem e se comprometerem a resgatar a ordem de suas dificuldades atuais. Ao promover líderes verdadeiros e ao se afastar daqueles que buscam apenas vantagens pessoais, a maçonaria pode se reinventar, fortalecendo suas bases e reafirmando seu papel como um farol de moralidade em tempos de incerteza. Que este documentário inspire não apenas reflexões, mas ações. Que seja um ponto de partida para a construção de uma maçonaria renovada, comprometida com seus ideais e preparada para enfrentar os desafios do presente e do futuro. A responsabilidade de preservar a ordem e garantir sua relevância está nas mãos daqueles que verdadeiramente acreditam em seus princípios. É hora de agir, com coragem, união e propósito, para que a maçonaria continue a ser uma força de transformação para o mundo. Se você aprecia os mistérios e segredos revelados aqui em Os Filhos da Viúva, torne-se membro e ganhe acesso exclusivo a conteúdos profundos e restritos. Venha mais fundo na jornada maçônica e fortaleça essa irmandade.